há poucos domingos sobre avivamento. E hoje à noite, irmão, nós vamos encerrar essa série de 3 sermões que nós preparamos, sobre o avivamento, mas agora nesta manhã eu quero trazer uma palavra aqui referente ao dia do pastor. Já recebi aqui alguns abraços, alguns cumprimentos. Então nós celebramos o dia do pastor no segundo domingo de junho. Eu trouxe aqui uma palavra, e essa palavra, irmãos, não é referente a mim, não. Eu quero trazer algumas organizações para a igreja, já pensando no pastor que virá, preparando a igreja para que a gente saiba lidar com o nosso pastor que vai assumir, que virá para ser o pastor desta igreja mais adiante. Então, atitudes da igreja para com o seu pastor. E a palavra está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 13. Apenas 2 versos. E a palavra de Deus diz assim: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoesta, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E eu peguei também a outra tradução mais moderna, que é a nova versão transformadora, que diz assim: irmãos, honre os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Apenas para a gente ver aí a experiência entre uma tradução e outra, Mas que Deus nos abençoe na reflexão desta palavra, que Deus fale ao nosso coração, que Deus ministre na nossa vida. Amém? Eu estava meditando, irmãos, nesse tema e nesse assunto, e me recordando aqui de quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha minha pequena empresa lá em Paranavaí, ia muito bem, tinha 7 funcionários da empresa, feliz com os rendimentos, que eram bons, mas de repente Deus começa a me incomodar, e Deus me pôs para plantar uma igreja lá, e eu comecei a plantar aquela igreja, mas mesmo assim eu não queria aceitar a chamada para o ministério. Por quê? Não só pela questão financeira, que também me preocupava um pouco, porque o meu ganho ia sair de um patamar para outro patamar, Então, mas o que mais me preocupava era a responsabilidade do ministério. Isso me preocupava mais. Eu começava a olhar como o meu pastor trabalhava, as mensagens. Eu pensava comigo: eu nunca vou conseguir pregar igual ele. Tinha dia que ele pregava um nordestino simples, muito simples mesmo, nem falava muito bem, mas quando aquele outro pregava, a gente chorava. É uma unção que eu ficava bom de ver, e aquilo me trazia medo. Eu pensava comigo: como é que eu serei pastor dessa forma? Eu não me sinto à altura. Eu tinha medo da responsabilidade, porque a responsabilidade do pastor é muito grande, meus irmãos, e a Bíblia vai mostrando isso para nós, Por exemplo, lá em Hebreus 13, nós vamos ler ali, está na tela, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha aqui o tamanho da responsabilidade. Atentando para a sua maneira de viver. Então, o que acontece? O pastor tem uma cidade tão grande que ele precisa estar pronto ali para ser um exemplo para as suas ovelhas. Então é muito sério. Ele deve ser exemplo de vida. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ao pastor Timóteo, jovem pastor Timóteo, olha como é que ele diz para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, mas Timóteo, seja exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A outra tradução mais nova diz assim: Timóteo, que ninguém despreze você por causa da sua juventude. Seja, ele era um jovem, mas as pessoas deveriam encará-lo com responsabilidade, com respeito, com estima, mesmo sendo jovem. Era um pastor, um jovem pastor.
responsabilidade é tão séria que a Bíblia lembra mais uma vez, né, ali da carta aos Romanos, né, lá nós vemos no verso 7, no mesmo capítulo, verso 17, vai dizer para nós o seguinte: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, vão ter que dar conta delas. Então, irmãos, nós temos que cuidar, né, das nossas ovelhas. Vamos fazer uma pausa aqui, porque eu creio que o irmão Luiz não passou bem, né? É isso, né, Valdir? Falecimento na família. Falecimento na família. A mãe da irmã Linda. Eu vou fazer essa pausa, irmãos, e orar por eles. Estou vendo esse povo tentando aí algo muito sério. Então, nós vamos fazer uma pausa aqui, orar por eles, tá? Pai, o quanto isso abala a família, porque nós somos humanos. E neste momento, Pai, nós pedimos a Tua graça sobre eles, o Teu poder sobre eles, a Tua bênção sobre eles, Pai. Console e conforta esta família, Pai, fortalecendo e abençoando, colocando paz nos seus corações. Que o Senhor os abençoe, Pai, e os proteja, em nome de Jesus. Amém. É importante a gente fazer isso. Continuando então, irmãos, o que a Bíblia está mostrando para nós aí é a responsabilidade do pastor velando por cada uma das suas ovelhas, porque ele vai dar conta, vai prestar conta diante de Deus por cada uma delas. É muito sério. O pastoreio é muito sério. Tem que ser encarado com muita responsabilidade, né? Mas não só isso. Zacarias foi usado por Deus também para trazer uma palavra de advertência. E nós lemos lá em Zacarias o seguinte, Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. É um alerta da palavra de Deus para a responsabilidade que o pastor tem para com as ovelhas. O pastor é uma pessoa chamada, vocacionada por Deus. Ele tem um compromisso muito sério com Deus. Um dia, Deus vai chamá-lo para prestar contas deste ministério. Por isso, o pastor tem que encarar com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque Deus vai chamá-lo para prestar contas, né? E dará contas por todas as oportunidades que Deus lhe deu, pelos talentos que Deus deu a ele, pelas vidas que Deus colocou nas suas mãos. Então, é grande a responsabilidade do pastorado. Mas aqui o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta ele está falando aqui aos Tessalonicenses, né? Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele está falando, não é a respeito do pastor em si, mas ele está falando diretamente à igreja, está falando da igreja. Então nós vamos ver aqui, irmãos, atitudes da igreja para com o seu pastor. Nós vemos aí a responsabilidade que o pastor tem, mas a atitude que a igreja também deve ter com o seu pastor é uma via de mão dupla. O pastor é responsável, vai dar conta, vai prestar contas, mas a igreja também tem as suas responsabilidades e as suas atitudes para com o pastor. A primeira que nós vemos no texto aí, rogamos aos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. A atitude de reconhecimento. Isso aqui é muito importante, não é? Os que trabalham entre vós, que vos presidem. A referência aqui realmente é do líder, do pastor que está aqui cuidando da igreja, né? Eles trabalham arduamente entre vocês, lhes dão orientações, né? Então, esse reconhecimento, ato de reconhecer, de admitir como correto, como bom, como aceitar, afirmar, mostrar-se grato, declarar-se, não é? É a parte da igreja para com o seu pastor. A igreja precisa reconhecer, primeiramente, que ele é o quê? O homem de Deus. Pode soltar o próximo slide, por favor? Isso. Né? Acho que é o anterior a esse. O anterior. Ah, sim. Pode segurar por enquanto, então. Né? Então, o reconhecimento aqui que o pastor é o homem de Deus. Sim, agora pode soltar o próximo, né? E aqui nós vemos quando o Sunamita, eu coloquei como exemplo ali, já citei outra vez, né? Ela disse ao marido: eis que tem observado os que passam por nós
que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Ela reconhecendo que ele é um homem de Deus. A igreja precisa também ver no pastor este homem de Deus. Por isso ele tem a parte dele, ele tem a responsabilidade dele como homem de Deus, e a igreja também reconhecendo que ele é um homem de Deus. Mas fala também aqui do reconhecimento do seu trabalho, né? E diz aqui, que reconheçais os que trabalham entre vós. A nova versão transformadora, ela vai também aqui, pode passar, Paulo, né? Aqui no verso 12, irmãos, honrem, a outra tradução, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Então, irmãos, o que o texto está mostrando para nós é que é preciso que a igreja tenha um grande respeito, um amor sincero por aqueles que estão se envolvendo na obra do Senhor como pastores, para conduzir esse rebanho do Senhor. Esse respeito, esse amor, essa consideração. Isso me faz lembrar da história que eu ouvi o pastor contando certa vez, o seguinte: o pastor tinha acabado de tomar posse naquela igreja. Pegou a igreja que estava em decadência, ele tinha que revitalizar, e muito trabalho, e ele se dedicando e correndo. Então ele acabava dormindo um pouco, ele dormia meia-noite, né? Estudando, preparando sermão, estudos, né? Para orientar aquela igreja. E aí, quando fazia uma semana que ele estava lá pastoreando, 5 da manhã estava com o telefone, e ele assustado, acordou assustado ali. Aí a vozinha do outro lado disse: pastor, é que o irmão José, estou indo agora para o meu trabalho, por favor, para por mim. Eu não, meu irmão José, Deus abençoe, irmão José. Mas pior que no dia seguinte, ele foi dormir meia-noite novamente, porque ele dormia tarde, sempre estudando, preparando o melhor possível, né? E aí, assim também de novo, pastor, irmão José. No terceiro dia, irmão José liga de novo, 5 da manhã. Aí, quando foi meia-noite, o pastor ia dormir, ele lembrou, e o José vai ligar às 5 da manhã. Ele então pega o telefone e liga para o irmão José, meia-noite. O irmão José acorda assustado. Irmão José, eu sou pastor, eu estou pedindo um que ore por mim também, porque agora que eu estou me deitado, estava até agora trabalhando, preparando aqui as coisas da igreja, nunca mais o irmão José ligou para ele às 5 da manhã. Por quê? Ele não estava tendo aquela consideração que deveria. Ele não pensou que o pastor também trabalha e que às vezes vai ter tarde, dependendo das circunstâncias do trabalho da igreja, né? Então, esse testemunho falou muito no meu coração, porque nós, como igreja, temos que aprender também, né? Levar em conta essa consideração, né? De que reconhecer o trabalho que o pastor está realizando. Tem alguns pensam que o pastor não faz nada. Ele prega no domingo ali e acabou de pregar, vai embora, aí ele vai dormir, ele vai... Se bem que tem alguns que até fazem isso. Eu me lembro que aqui em São Mateus do Sul, onde eu fui plantar a igreja lá, teve um que passou lá, ficou lá cerca de 1 ano. Ele, de manhã, dormia até tarde, porque sentia muito frio. Mas o pior é que depois do almoço, ele ia descansar e tinha lá, fizeram um multidão missionário, tinha 250 fichas de novos decididos para ele visitar, e no primeiro ano que ele ficou lá, não visitou nenhuma daquelas famílias. Porque era muito frio, né? Depois do almoço tem aquela cesta, vai dormir um pouquinho, aí depois tem que ajudar a esposa, arrumar a casa, e por fim não tinha tempo. Aí ele pediu, né, pelo pastor Altair, que transferisse ele de campo, porque lá era muito difícil, era muito frio, o povo era muito duro e tal, aí transferiram. Só que lá também foi a mesma coisa, foi dispensado. Então tem 2 tipos, né, de pastores: aquele que leva a sério, trabalha, e aquele que finge que trabalha. E a igreja precisa ter esse discernimento para reconhecer os que trabalham realmente, né, para honrá-los, né? Mas a gente precisa também reconhecer a liderança do pastor, né? E essa liderança, meus irmãos, aqueles que presidem sobre vós no Senhor, né? E também reconhecer a sua autoridade, não é? Aqueles que vos admoestam, é a autoridade outorgada por Deus, né? E aqui, meus irmãos, nós vemos o seguinte:
quando Miriam teve aquele atrito com Moisés, questionando a autoridade de Moisés, o que aconteceu com Miriam? Quem lembra? Ficou leprosa. Ficou leprosa. Moisés precisou discutir com ela, brigar com ela, impor, você tem que me respeitar, exige respeito. Não precisou. Deus tratou. Miriam aprendeu. Então a igreja precisa também reconhecer a autoridade do pastor, né? Reconhecer a sua unção. E aqui, meus irmãos, eu vejo a experiência de Davi e Saul. Saul querendo matar Davi, Saul com inveja de Davi, Saul perseguindo Davi. E no entanto, meus irmãos, quando ele teve a oportunidade de matar mesmo o Saul, né? Os próprios soldados de Davi incentivando, dizendo, né? Aí ele vai, diz a Bíblia em 1 Samuel 24, né? Então disse Davi aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Davi reconhecendo a unção sobre o seu líder, mesmo Saul estando fora da vontade de Deus, né? Perdendo ali a bênção, né? Mas ele estava ali levando a sério a unção que havia sobre Saul. Também, irmãos, é preciso reconhecer que o pastor é um ser humano, né? Ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem falhas. Sua família também tem falhas, né? Então, por exemplo, eu tive uma vez que chamar a atenção da irmãzinha, porque quando meus filhos eram pequenos, ela foi chamar a atenção deles, dizendo o seguinte: você é filho de pastor, porque estavam brincando lá no quintal da igreja, né? Com os filhos dela, né? Você é filho de pastor. Eu chamei, mãe, meu filho é filho de pastor, mas não é pastorzinho, ele é criança tanto quanto os seus. Ele vai fazer aquilo que os seus fazem, né? E assim, irmãos, eu tive que chamar a atenção, porque as pessoas às vezes colocam um peso muito grande, que aquilo cria trauma. E alguns filhos de pastor hoje não querem nem ouvir falar de igreja, de tanto trauma, porque a igreja não soube reconhecer a humanidade deles. São crianças como as outras crianças, e vão fazer ataques, fazer até mais que as outras crianças, né? Que depende do temperamento, né? Depende muito de cada criança do seu temperamento. Então, reconhecer essa humanidade, né? E o pastor também precisa, ele também tem suas necessidades humanas. E como ser humano, uma das coisas é o sustento. E é bonito quando a gente vê uma igreja generosa, liberal, né? Para honrar o seu pastor com bom sustento, com boa contribuição, com bom apoio financeiro. E eu creio que essa igreja tem tido essa visão com os pastores que por aqui passaram, né? Então a gente está dizendo isso, não é para chamar atenção, mas é para mostrar realmente aquilo que é nosso dever, não é? O apóstolo Paulo, quando fala de sustento, ele escrevendo ali na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 9, quem quiser acompanhar aí, a partir do verso 7, ele diz ali, Paulo chamando a atenção deles: quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma o leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a própria lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como que colhe faz o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebemos de vocês alguma recompensa material? Quer dizer, o apóstolo Paulo questionando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha falhado no sustento com ele, né?
Então ele está aqui orientando essa igreja para que eles tenham responsabilidade com o sustento pastoral. E ele continua falando no mesmo capítulo aí, a partir do verso 13, nós vamos ver ele falando também ali. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, são orientações da própria palavra de Deus para orientar a igreja, orientar o pastor, para que realmente haja esse reconhecimento. O próprio Senhor Jesus, quando enviou os 70, ele disse também: digno é o trabalhador, pode passar. Isso, digno é o trabalhador do seu salário. O próprio Jesus valorizando isso. Então, meus irmãos, a igreja precisa ter essa atitude de reconhecimento, dando um sustento digno, reconhecendo quem ele é, o seu papel, o seu trabalho, a sua liderança, a sua autoridade, a sua unção, até a sua humanidade, que é um ser humano, tanto quanto os demais, que precisa também da paciência e da compreensão dos irmãos. Mas, além do verso 12, o verso 13 também vai chamar a nossa atenção, dizendo que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Ou seja, que atitude de grande estima e amor para com o seu pastor. Então nós vimos que ele é um ser humano, suas falhas, suas famílias também têm falhas, ele não é perfeito. Então a motivação que deve conduzir o relacionamento pastor e igreja tem que ser o amor. Se não houver amor entre pastor e igreja e pastor, não tem como prosseguir. Se não houver esse casamento entre igreja e pastor, não vai dar certo. A coisa não vai bem. Então é preciso muito amor de ambas as partes. O amor tem que amar, o pastor tem que amar a igreja tem que amar o seu pastor para que possam caminhar juntos. O sábio Salomão, falando disso, ele diz o seguinte, lá em Provérbios 10: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. E aí, irmãos, Pedro também, falando sobre isto, ele vai alertar também com relação ao amor. Ele vai dizer: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Está em 1 Pedro 4:8. Ali nós vemos a importância do amor. O amor cobre multidão de pecados, até só o amor mesmo. Então, com amor, a igreja vai compreender quando o pastor errar. E quando o pastor comete algum erro, às vezes a gente vê algumas igrejas aí, irmãos, que as pessoas saem comentando umas com as outras. Você viu o que o pastor falou? Viu o que o pastor fez? Viu isso? Viu o que ele gastou? E fica comentando uns com os outros. Isso é pecado. Se você viu o seu pastor cometendo algum equívoco, algum erro, em nome de Jesus, vai a ele, procure-o, chame a atenção dele. Você tem que fazer isso. Isso é amor. Amor até exigente. O amor é exigente. Então nós vamos diretamente na pessoa para falar, pastor, eu estou percebendo que isso aqui não vai bem, isso aqui não vai dar certo, isso aqui está dando errado, isso que o pastor está fazendo não está ajudando, e você vai alertar, vai ajudar. Se ele for humilde, ele vai aceitar. Se ele não for humilde, ele vai acabar com tudo a perder e o ministério não vai dar certo. Então é preciso, irmãos, que nós saibamos tratar uns aos outros, pastor e igreja, e honrar mesmo o seu pastor, com amor, com reconhecimento. Eu me lembro que estava estudando essa mensagem e me recordando. Fiquei 14 anos na igreja da Água Verde. E não tem como a gente não recordar e não mencionar esse ministério que quando nós saímos dali, saímos de lá chorando e a igreja ficou chorando. Não de tristeza, mas saudade, gratidão a Deus, porque foi um tempo tão abençoado, meus irmãos, tão abençoado. A igreja não esquecia do dia do pastor, do aniversário do pastor, da esposa do pastor. A igreja
enviavam o pastor para os congressos, para as convenções, para as reuniões, né? Então a igreja honrava muito. E a grande surpresa é que quando a gente fez a despedida, a igreja tinha comprado um carro, mas a gente tinha rodado tanto que a igreja estava com mais de 100 mil quilômetros. Então a igreja resolveu vender aquele carro e comprou um carro da esposa de um pastor que era membro da igreja, que estava bem mais novo, bem mais conservado, e nos deu de presente aquele carro na despedida. Eu fiquei assim olhando e falei, gente, nunca imaginei isso, nunca esperei isso. Né? Mas o quê? Amor, reconhecimento, uma grande bênção. Então a gente lembra daquilo que é com gratidão a Deus. A gente não se sente merecedor, né? Mas uma igreja que ama. Eu estou citando isso como exemplo apenas para a gente ver o quanto este amor vale a pena. O pastor se sentir amado, valorizado, reconhecido, né? E a igreja também sendo amada, a igreja também sendo respeitada, a igreja sendo abençoada com a passagem daquele pastor por aquela igreja, para deixar ali saudade, para deixar as portas abertas. Porque é triste quando um pastor sai e sai de maneira ruim, quando não deixa saudade, quando as marcas não são boas. É muito triste isso. Então, é um trabalho conjunto, igreja-pastor, pastor-igreja, uma caminhada aí de duas mãos, onde um abençoa a vida do outro. Então a igreja precisa demonstrar esse amor. São muitas as oportunidades, né, que a igreja tem para estar demonstrando amor. Né? Como eu disse, né, tem as datas especiais, tem as reuniões denominacionais, onde a igreja envia o seu pastor, paga a despesa dele, paga o transporte dele, paga a alimentação dele, a inscrição dele, e ele se sente honrado, abençoado pelo amor demonstrado pela igreja. Então, meus irmãos, quando a igreja semeia amor, ela vai colher amor. Então, uma semeadura que nós fazemos, enquanto o pastor semeia amor, ele vai colher amor também. Né? Então, é por isso que nós temos que considerar as atitudes de uma igreja para com o seu pastor. A primeira atitude que nós vimos aqui foi qual? Quem lembra? Reconhecimento. Muito bem. Reconhecimento. A segunda, grande estima e amor. Né? Então, meus irmãos, é por isso que a igreja, quando vai convidar o pastor, ela tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu tenho acompanhado como líder da denominação, muitas igrejas têm tido experiência muito ruim, porque às vezes o pastor está indo muito mal aqui na igreja. E aí algum colega dele vai lá na outra igreja, irmãos, convida o pastor fulano, ele é bom e tal. E às vezes o camarada fala bem mesmo, tem muito estudo, muitos cursos, às vezes até PhD, às vezes mas às vezes é ruim de relacionamento, e brigou com todo mundo, e deixa aquela igreja lá em frangalhos, mas ninguém foi lá ver como é que era a igreja, como é que foi, aí convida, e quando chega na outra igreja é um desastre. É ruim citar, mas a gente tem que citar como exemplo. Eu deixei Água Verde e trouxeram o pastor lá de Goiás. E que tristeza, meus irmãos, aquele pastor, em um ano. A minha presença da igreja reduziu pela metade. Espantou um monte de gente, foi um desastre. A igreja teve que dispensá-lo. Um ano só. E eu tinha alertado um pastor, que era relator da comissão, para que lá em Goiás verificasse como era o ministério dele, como é que era a folha de serviço, o que ele estava fazendo, o que ele pastoreava. Aí me disse, não, ele não está pastoreando. Mas como assim? Estamos 2 anos aí esperando a igreja. Eu falei, no estado como Goiás, não é possível um negócio desse. Tem que verificar alguma coisa está errada. Mas aí, ele pede para o candidato para indicar algumas pessoas, ele indica os amigos dele, que estavam ajudando até no sustento dele, todos deram as melhores informações, e assim ele apresentou para a igreja as informações que recebeu, e a igreja convidou. Quando a vaca foi para o brejo, que tudo ruiu, que ele foi dispensado, eu cheguei na Assembleia da Convenção Batista Brasileira e encontrei o presidente da Ordem lá de Goiás. Eu nem sabia que era presidente, mas eu disse primeiro, aqui de Santa Catarina, pastor aqui, estava pastoreando, eu era presidente da Ordem. Eu falei, conheci o fulano de tal? Eu falei, nem fala nisso não. Eu falei, mas por quê? Ele pastoreou 4 igrejas aqui, não ficou mais que um ano em cada uma delas, e acabou com todas. Quer dizer, se tivesse feito um trabalho sério de pesquisa,
a igreja não teria entrado naquela situação. Então, irmão, a gente conta essas coisas como lição, que nós estamos aqui como família, para a gente saber, para a gente for entrar no nosso trabalho aqui de sucessão, nós temos que levar a sério e saber que a responsabilidade de convidar é muito séria. Porque se convidar a pessoa que Deus escolheu, vai ser um desastre. Vai ser um desastre, não vai dar certo. Então, a igreja tem que pesquisar, tem que ver quem é que está vindo, como é que foi a folha de serviço dele, como é que foi o comportamento, como é que é o caráter dessa pessoa, como é que ele se relaciona com a sua família, como é que é a sua família, enfim, tem que verificar tudo isso, para que a igreja possa honrar o seu pastor, tratá-lo com muito amor, com muito respeito, com muita consideração, meus irmãos. É muito importante isso. Se a igreja realmente fizer isso, for fiel da sua parte, Deus tem uma promessa. Eu pedi que a oração tirar essa promessa, que nós vamos ler todos juntos. Ou eu não coloquei aí? Estou achando? Não, acho que eu não pus não. Mas nós vamos falar porque é bem fácil. Versículo pequeno. Jeremias 3,15. Né? Jeremias 3,15. Eu vou falar e depois os irmãos vão falar comigo. Ó. E vos darei pastores segundo o meu coração. Vamos repetir? E vos darei. Vamos começar de novo. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais nos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Vamos lá. Os quais. Vamos ler então. A Paola já resolveu. Vamos lá. Então darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. É uma tradução diferente, né? Daqui eu estudei e daquela que a gente mais tem tido contato, né? Então, a tradução mais moderna, que em vez de pastores, governantes, governantes da igreja, né? Então, na verdade, são os pastores. Então, irmãos, que nós possamos, no dia do pastor, estar levando em conta, né, levando a sério essas orientações da palavra de Deus, para que no futuro nossa igreja possa desfrutar dessas bênçãos. E Deus nos dá pastores segundo o coração de Deus, que venham apacentar essa igreja com sabedoria e com inteligência, para que nós possamos ver o trabalho florescendo, sendo abençoado, crescendo, e o nome de Deus sendo honrado aqui entre nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz, e nesta manhã podemos refletir, pensar, avaliar, refletir, Pai, na Tua palavra. Ela nos traz orientações tão precisas, que como igreja, Pai, nós temos que reconhecer os nossos pastores, temos que amá-los, temos que honrá-los, Pai, e tê-los em grande estima, que o Senhor esteja realmente, Pai, trazendo para esta igreja pastor segundo o Teu coração, que venha dirigir, governar, liderar, orientar esta igreja, Pai, com sabedoria, com inteligência, para que nós tenhamos uma igreja viva, uma igreja abençoada, animada, vibrante, uma igreja avivada, meu Deus. Tem misericórdia, vai despertando para a tua igreja, para cumprir o seu papel, a sua responsabilidade, inclusive, Pai, com a frequência aos cultos. Nós temos, às vezes, algumas pessoas que não vêm simplesmente para não vir, Pai. Comodismo, desperta estes, Pai, para que venham e que nós possamos, como liderança, Pai, levar a sério o nosso compromisso. Quantos líderes, Pai, que simplesmente não aparecem também. Deus, tem misericórdia, desperta a Tua igreja, Pai, para que ela seja uma igreja responsável, vibrante, abençoada, Pai. E abençoe esses irmãos que estão aqui levando a sério, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai. Que a bênção seja abundante nessas vidas e vai nos trazendo para um verdadeiro despertamento espiritual. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.